Você está feliz nesta manhã? Glória a Deus, uma alegria, nós estamos aqui. Glória a Deus, nesta manhã, em adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo, nessa escola abençoada, onde nesta manhã vamos estar aprendendo a lição de número 4, dia 23 de julho de 2023. E neste momento, quero convidar os irmãos a ficar de pé e quero convidar o pastor Almir a chegar até aqui e fazer uma oração de início nessa escola de livro dominical nesta manhã. Pode ser, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Estamos aqui na tua casa, Senhor, para aprender a tua palavra, que teu Espírito Santo possa conduzir, Senhor, a cada coração, abrindo o entendimento, a tua palavra possa ser aplicada a cada dia, no nosso dia, Senhor, no nosso viver. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui chegaram, Senhor. Dá a tua bênção, estenda a tua mão poderosa. Assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, pode sentar, por gentileza. Neste momento vamos estar louvando o hino 370 com o Ademir Evangélicos, em nome de Jesus. Número 370 da nossa área.
nessa lição de número 4, que tem como título: Quando a criatura vale mais que o Criador. Texto áureo nesta manhã nos diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, verso 25. A verdade prática nos diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Neste momento vamos estar lendo a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 25. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, continuamente, um após o outro. Verso 18 nos diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, o que Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inecusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus entregou essa concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, nesse momento, devido ao alto a direção dessa escola, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos irmãos, por gentileza, podem tomar assento. Damos graças a Deus então por essa manhã. Podemos estar na presença do Senhor, né? Esse domingo maravilhoso, para aprender um pouquinho mais da sua lição. E essa lição vai nos trazer à luz algumas coisas interessantes, importantes. E quando a gente olha para uma sociedade corrompida, perversa, uma sociedade que caminha sobre a força do seu braço, sobre o seu querer, né? Debaixo da desobediência, debaixo da ingratidão, nós ainda cremos num Deus vivo, poderoso, um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus criador, que nos dá dias lindos e maravilhosos como esses, um Deus ali que cuida de nossas vidas. E como disse o Enéas, eu me recuso a acreditar que não existe um Deus que está no controle de todas as coisas, criador de todas as coisas. E nós vamos ver na lição, e olhando pelo simples fato de nós podermos olhar para a criação do nosso planeta, a criação dos céus e da terra, a própria criação do homem, nós já podemos enxergar Deus. E o Enéas vai dizer uma coisa interessante, né? Ele diz: eu me recuso a acreditar que Deus não existe, porque o homem é feito por 23 cromossomos masculinos e 23 femininos. Ele diz: se você pegar um único cromossomo, contém informação genética suficiente para preencher 4.000 livros de 500 páginas cada. Então, é impossível que não seja uma mente de um Deus perfeito que planejou todas essas coisas. A gente vai olhar para o planeta Terra, e realmente o planeta Terra é gigantesco, né? Mas se a gente pegar o planeta Terra, a gente coloca dentro de Saturno, que dá para colocar 1.000 planetas Terra dentro. Pegando Saturno, coloca dentro só mais 1.000, e existe aproximadamente 1 bilhão de galáxias em todo o universo. É muita coisa, mais ou menos de 200 a 400 milhões de sóis da nossa Via Láctea. Então, como dizer que isso é fruto do acaso, fruto de uma explosão?
né? E o homem foi se desviando dos seus caminhos, deixando de olhar para essas coisas, deixando de glorificar Deus. E a gente vê hoje a sociedade tão corrompida, tão pervertida, né? A gente vê o aumento do pecado, o aumento da homossexualidade, o aumento do lesbianismo, porque Deus, nós vamos ver que Deus os entregou às suas próprias paixões e desejos, porque deixaram de glorificar a Deus. Vamos louvar a Deus por nossas vidas, por podermos estar aqui hoje, reconhecendo que nós não fomos frutos do acaso, mas frutos de uma mente brilhante, maravilhosa, que nos criou, nos colocou aqui para glorificar o seu nome, né? E nada melhor do que começar a semana glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá vida e nos dá vida com abundância. Então, nessa lição nós vamos estar aprendendo então sobre esse assunto tão importante, né? Quando a criatura vale mais do que o Criador. E isso é um perigo para nossas vidas. É um perigo para muitos que têm deixado de olhar para Deus e olhado para a criatura, né? Deixado de adorar o Senhor e adorar muitas vezes o homem, o ídolo. E o ídolo pode ser o nosso pastor, o ídolo pode ser o cantor, o ídolo pode ser o político, o ídolo pode ser o nosso dinheiro, pode ser o nosso carro, pode ser a nossa casa, o ídolo pode ser nós mesmos. E a gente não pode entrar por esse caminho, porque quando o homem entra por esse caminho, é um caminho perigoso. Deus o abandona os seus próprios pecados, porque a gente deixa de glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Eu quero ler aqui a leitura bíblica em classe, mas eu quero ler na versão da Palavra Viva, que eu achei bem interessante. A mensagem, na verdade. A mensagem nos diz assim, mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pela mentira acumulada e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Olha só, é muito clara. Por quê? Abram os olhos e poderão vê-las. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-la como Deus, recusando-se a adorá-la, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocam a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. É assim como muitas vezes sem Deus se torna. Trocam o Deus Criador por imagens que se compram numa feira, imagens de gesso, imagens de madeira, imagens imprimidas em folhas de papel que se coloca no bolso, imagens que se carregam nas costas muitas vezes, e é um perigo nas nossas vidas. E a gente vai ver aqui que o homem lá no Éden, o homem desfrutava dessa comunhão, né? Desfrutava dessa presença. Quando Deus expulsa o homem do Éden, e ali a gente vai ver que a parte exterior do Éden é o lã, é o culto. O homem então precisou buscar Deus de forma oculta, pela fé, porque o homem não tinha mais o mesmo prazer, o mesmo privilégio que tinha no Éden, de buscar Deus, de ver Deus face a face. Então agora pela fé, a gente vai ver que o homem começou a buscar Deus e começou a se invocar lá no templo de Enos. O Enos começou a invocar o nome do Senhor. E a gente vai ver que o Enoque foi um homem tão próximo de Deus que Deus levou ele para si. O Enoque, tanta comunhão que tinha com Deus. Mas o homem foi se desvanecendo, foi se desviando dos caminhos de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus tão bom, tão perfeito, que ele se deixa revelar. E a gente vai ver ali na lição, mas está falando sobre a revelação especial e a revelação geral. A revelação geral, que a gente trata na teologia, é a revelação através da natureza. E o texto que nós vemos aqui vai dizer: é impossível você olhar para a natureza e não ver Deus. É impossível você olhar para os céus e para a terra e não ver uma mente criadora, um Deus que criou todas as coisas. Então, não tem desculpa para dizer que Deus não existe. Não tem desculpa para mim, não tem desculpa para você, não tem desculpa para o povo aí fora.
Deus vai julgar justamente por isso. Deus se deixa revelar através da natureza, uma revelação geral, mas tem a revelação especial também. A revelação especial é pela palavra, é pela encarnação do seu Filho, é por sonho, é por visão, é por revelação, é por profecia. Deus se deixa revelar através da natureza, mas Deus se deixa revelar muito do seu profundo também, através da sua palavra. Está bem nítido aqui para quem quiser ler, buscar Deus e conhecer mais a Deus. Deus se revelou através do seu Filho, se encarnando, cumprindo a profecia lá de Gênesis 3:15. Deus se revela através de sonho, visão, revelação. Isso se torna glorioso, né? Mas para o mundo, não tem desculpa, basta olhar para a natureza que você já vê a Deus. Amém? Algum comentário? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Então vamos lá então. O ser humano é por natureza um ser adorador. Isso todo mundo sabe. Se o homem não adora a Deus, vai adorar uma árvore, vai adorar uma pedra, vai adorar o rato, vai adorar o boi, vai adorar o elefante, vai adorar qualquer coisa que seja. Parece que já está no íntimo da nossa alma. O homem tem alguma coisa como seu Deus, e quando a gente não reconhece o Deus de Abraão, de Jacó como único Deus, possivelmente vai adorar outro ídolo, seja ele qual for. Fomos criados capazes de conhecer, temer, amar, servir e adorar o Criador. Porém, desde a queda, o ser humano tem se afastado de Deus e tem honrado e adorado mais a criatura do que o verdadeiro Deus, que é criador de todas as coisas. Nessa lição veremos a definição de idolatria e autolatria, porque temos a idolatria e temos a autolatria, tá? E a gente vai saber certinho o que significa. Explicaremos o texto da leitura bíblica em classe e veremos que aqui deve ser a nossa atitude diante de uma sociedade idólatra e perversa. A gente vai observar a sociedade que a gente vê hoje, uma sociedade totalmente idólatra. Aí a gente se questiona como que o Brasil está desse jeito, como que o nível de perversidade, o nível de idolatria aumentaram tanto. É por causa do pecado. O homem está se entregando os seus próprios pecados, os seus próprios desejos. E a Bíblia diz, claro, Deus, pelo fato de deixar de glorificar Ele como Senhor e Criador de todas as coisas, entrega as suas próprias paixões. E o nível de perversidade, de maldade, só tem que aumentar, não vai diminuir. A não ser que a igreja cumpra o seu papel de verdade, né? Que é disseminar o Evangelho, levar as boas novas de salvação, para que essas pessoas possam reconhecer que existe um Deus Criador e Salvador, entregar a sua vida a Jesus e ser liberto desses pecados. Né? Somente dessa forma, através do Evangelho, meus irmãos, que as pessoas podem sair dessa escravidão que estão vivendo. A insensatez humana, então, o apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, assim que eu falei, a revelação geral é através da natureza, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento do Criador. É possível. O texto bíblico vai dizer que é inexcusável, ou seja, não tem desculpa para ninguém. É só olhar para a natureza e você já vai ver Deus, tá? Por isso ninguém pode ser desculpado acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Mas ao invés de glorificar a Deus, a criatura acha como se fosse o Criador. Aí está o grande problema, né? Quando você tira de Deus o poder da criação e coloca no acaso, uma explosão, ou coloca nas mãos de um homem como o Deus Criador de todas as coisas. Suas ideologias rejeitam, pervertem, substituem a verdade de Deus pela mentira do homem, resultando na idolatria e a perversão moral do homem. Então aqui a criação revela um Deus Criador e seu poder eterno. Isso não nos deixa dúvida, pelo menos para nós que creem, né? Claramente se pode ver Deus olhando para as coisas criadas. Claramente, de forma visível, olhar Deus. E hoje fica até difícil para um ateu hoje, porque a ciência já prova que existe. Eles não acreditam no nosso Deus, mas acreditam numa mente poderosa e criadora. É quase que impossível as coisas criadas hoje serem criadas por acaso, tá? E aí entender a mente de um ateu fica um pouco difícil hoje. Até um patrão que eu tinha uma vez, ele era budista, e eu achei que ele era Deus, mas ele não é Deus não. Ele é médico, estudioso sobre essas coisas. É impossível não ter uma mente criadora
não acreditava na Bíblia, que não criou, não planejou tudo isso. A Bíblia é um livrinho, isso aí é coisa de homem, mas tem uma mente criadora que criou e planejou todas essas coisas. Eu conversava bem com isso, ele conseguia enxergar isso, olhando para a natureza. Ele via Deus, Deus, passarinho da avó, Deus, via o vento, Deus, via Deus em todas as coisas, né? Daí já entra na questão da nova era, Deus está em todas as coisas, e Deus de fato, Deus de fato está na criação, mas só que Deus não é a criação, Ele é o Criador, e a gente tem que saber discernir isso. Quando a gente olha para a natureza, nós vemos Deus na natureza, mas portanto a natureza não é Deus, é apenas sua criação. Nós podemos olhar para um homem, para uma mulher e ver Deus na vida dela, mas ela não é Deus, certo? E o triste muito hoje no nosso meio evangélico, às vezes tem pregadores dizendo que nós somos Deus, ou somos filhos de Deus, nós somos deusinhos, e vai por aí embora. Nós somos apenas criaturas e precisamos glorificar o nome do nosso Senhor, que nos criou, nos fez, nos deu uma vida com mudança. Ainda nós, mergulhados em pecado, Ele nos resgatou, nos colocou na sua presença e nos escreveu o nosso nome no livro da vida e nos dá esperança de um dia morar no céu, né, com Ele. Então isso é muito importante. De forma muito clara a gente consegue perceber isso, para que ninguém fique indesculpável. Ou seja, não vai ter desculpa, meu irmão, para ninguém chegar diante de Deus quando Deus ressuscitar os mortos que morreram sem Cristo, vão todos comparecer dentro do trono branco, e não vai ter desculpa para ninguém. Eu não conhecia Deus, Deus não existia. Não vai ter desculpa, todos vão ser julgados. Deus é o Deus justo, que julga conforme a capacidade de cada um, mas é só olhar para a natureza, não precisa nem olhar para a Bíblia, é só olhar para a natureza que você vai ver Deus através dela. Aí a gente vai ver o seu discurso desvaneceu, né? Enlouqueceram, porque deixaram de olhar para Deus e passaram a olhar para o homem em seu discurso, tá? E passaram a adorar mais a criatura que o Criador. Então, o dicionário Wise vai nos falar sobre o que é idolatria, culto que se presta a ídolos. Eu sei que vocês sabem o que é, mas é interessante a gente dar uma olhada. Deriva do grego idolatreia, formado por duas palavras: ídolo, que significa ídolo, e latreia, que quer dizer adorar. Esse termo refere-se à adoração ou veneração a ídolos ou imagem, quando usado no seu sentido próprio. Porém, em um sentido mais largo, pode indicar a veneração, a adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição, que tome o lugar de Deus, ou que diminua a honra, que lhe diminua a honra devida, né? Então, como eu já falei no início, a idolatria é um perigo. Não se trata somente de tirar Deus do seu pedestal e colocar outro no lugar, outro Deus, né? Uma imagem. O ídolo pode estar dentro da nossa casa. O ídolo pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser a esposa. O ídolo pode ser o nosso pastor, pode ser o pregador preferido. O ídolo pode ser o nosso cantor predileto. O ídolo pode ser o nosso trabalho. O ídolo pode ser o nosso dinheiro. Tudo aquilo que roube a honra e a glória de Deus pode se constituir um ídolo sobre nossas vidas. E aí está o grande perigo, porque muitas vezes ele está lá no nosso bolso, escondidinho, bem pertinho da gente, a gente nem percebe. Pode estar lá no fundo da gaveta e a gente não percebe. Ele pode estar sentado em cima dele e a gente não percebe. É um perigo muito grande a idolatria, que a gente nunca deixe de reconhecer Deus como Senhor e Salvador, como o único capaz de criar todas as coisas e que está no controle da nossa vida, sustentando. Nada melhor do que dobrar o joelho e reconhecer Deus, tu és o meu Salvador, o meu Criador, o futuro da minha vida, tu me sustenta. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é graças a Ti. É reconhecendo a Deus e glorificando Ele por tudo que somos e por tudo que temos. Isso é muito importante, porque quando a gente deixa de fazer isso e passa a reconhecer que o que temos é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa sabedoria, é fruto da nossa capacidade, nós deixamos de glorificar Deus. Isso é perigo. Porque quando a gente deixa de glorificar Deus pelos dons que temos, pelo ministério que temos, pela capacidade que temos de pregar ou ensinar ou fazer qualquer coisa na igreja, nós roubamos a glória de Deus, deixamos o Deus de lado e passamos a confiar mais na criatura do que no Criador. Isso é um perigo que rouba a glória de Deus. Nós não podemos deixar que nada roube a glória de Deus na nossa vida. Então a idolatria é algo perigosíssimo para nós.
E a lição tem essa finalidade de nos alertar de que muitas vezes nós podemos estar adorando o nosso amigo do lado, porque é um grande pregador, porque é um grande cantor, porque é um grande homem de Deus, porque ora muito, porque tem dons, Deus usa em curas, Deus usa em revelação, e a gente passa a seguir Ele como ídolo, passa a adorar Ele como ídolo. Isso é um grande perigo para nossas vidas. Deixamos de buscar Deus e glorificar Deus para seguir um homem. Seguir um homem que está sendo usado pelo Deus. E sem Deus, ele não é nada. Se Deus sair, se Deus tirar, fica só um pedaço de barro. Então que a gente possa glorificar o nome do nosso Senhor e deixar esses ídolos de lado, né, meus irmãos? Deixar Deus de lado. Então, o culto à criatura, dessa idolatria e autolatria. A autolatria é quando a gente passa a se adorar, né? Eu sou o cara. Se eu não for no culto, Deus não se manifesta, né? Eu sou aquele que move a igreja. Se eu não estiver lá, as coisas não acontecem. Se eu não for, Deus não opera. Isso é autoidolatria, auto-adorando, meus irmãos. Então, o culto à criatura, dessa idolatria, autolatria, surge o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, o filho da ira são deixados à mercê dos seus próprios desejos. É o que o texto vai dizer. Deus os entregou. Deus deixou de lado, tá? Por causa dessa idolatria, dessa arrogância, dessa presunção de achar que pode ser Deus abandona. E aí você vai ver como que o camarada estava aqui hoje, orando, buscando a Deus, sendo usado por Deus, e agora está mergulhado no pecado. Deixou de glorificar Deus. Deixou a idolatria, ou a autolatria descer para o seu coração. Aí Deus sai e deixa o camarada a sua própria mercê. O homem que estava pregando hoje está na homossexualidade. Deus abandonou seus próprios desejos, suas próprias paixões. Está sozinho por conta própria agora. Mergulhou no pecado. Deus abandona. E isso é muito triste, né? Quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus salva, Deus liberta. Deus começa a usar e daqui a pouco você vê, se desvia e entra num caminho tão terrível desse, é muito triste. Então essa corrupção moral é o resultado da rebelião contra Deus, é se rebeliar contra Deus, é pisar no sangue do Cordeiro, é pisar em Cristo novamente, é crucificar Jesus novamente, é colocar Ele na cruz novamente, é rebelião direta contra Deus, tirar Deus do pedestal e colocar a si próprio, colocar outro Deus. Então por que as pessoas estão mergulhadas no pecado? É uma pergunta, porque rejeitaram a Deus e por isso Ele os entregou em seu próprio caminho, seu próprio destino. E, infelizmente, meus irmãos, a gente vê essa sociedade do jeito que está, é porque deixa de glorificar Deus, deixa de servir ao Senhor. Porque uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja que busca Deus, uma igreja que glorifica Deus, uma igreja que não tem ídolos dentro dela, que busca Deus na sua produtividade, que honram aqueles que Deus coloca na frente do ministério, mas que glorificam a Deus, que não tem ídolos. A igreja primitiva era uma igreja poderosa por causa disso. Eles perseveravam na união, no partir do pão, na palavra, na comunhão, mas tinham Deus em primeiro lugar em sua vida. E Deus era com eles. Milagres e maravilhas aconteciam. Os diáconos, que para nós hoje o diácono pode ser, mas os diáconos eram revestidos de um poder tamanho que por onde eles iam, milagres e maravilhas aconteciam. Multidões se convertiam. Existia um poder de Deus, porque eles glorificavam o nome do Senhor. Eles glorificavam o Deus que eles serviam. Não tinham outros ídolos. Então Deus era com eles. A igreja vai se fortalecer quando a gente deixar de buscar os homens, né? Buscar de ter ídolos na nossa casa, na nossa família, deixar de se auto-idolatrar e glorificar a Deus, honrar mais a Deus, servir mais a Ele do que a criatura. E aí o nome do Senhor é glorificado e a gente é abençoado. Então vamos lá aqui, ó. Assim nas religiões dos seres criados passam a ser cultuados, tá? Na religião, os seres, o homem passa a ser cultuado. Na ciência, a matéria é colocada como Deus. E na sociedade, o artista, o atleta, o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, tá? A gente pode ter ídolo na política, a gente pode ter um artista como ídolo, um atleta como ídolo, e pode também ter um religioso dentro da igreja como ídolo, tá? Tirando o lugar do nosso Criador. A lição está falando aqui sobre a revolução do pensamento humano, e eu quero dar uma passadinha sobre isso aqui, o renascentismo, que é importante para nós, como o homem aos poucos foi tirando Deus do seu trono, foi desbancando Deus, tirando toda a sua glória, e foi colocando essa glória
agora para os homens, né? Tirando Deus o seu poder, tirando entre aspas, porque Deus nunca perde o seu poder, Deus nunca desce do seu trono, Deus é Deus para todo sempre, mas o homem entendendo que Deus de fato não é Deus e que eles podem tomar o lugar do seu Deus. Esse movimento renascentista aqui é um movimento que surgiu na Europa no século XV e XVI, tinha como característica que tudo deveria ser uma explicação racional. Tudo é racional, a criação é racional, tem uma explicação para a criação, tem uma explicação para as leis, tem uma explicação para a gravidade, tudo para eles tem uma explicação racional. Recusava-se acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente, rejeitando dessa forma a fé. Então a fé para eles foi colocada de lado. E tem coisas que a gente só vai entender pela fé, não tem explicação como que Deus criou isso tudo, da forma que Deus fez, da forma que Deus sustenta, por que existe a gravidade, como que os planetas, por que o Sol, a Terra não está mais para lá nem mais para cá. Só Deus, meus irmãos. Então tem coisa que é pela fé. Né? A Bíblia é um livro que se entende pela fé, por isso que nós temos que caminhar pela fé. Não temos como nós caminhar por vista. A própria palavra diz, né? Que o cristão, o crente, ele caminha por fé. É de fé em fé. E a gente vai compreender a Deus pela fé. Por isso que o Deus lá do Éden é o Olã. A região de exterior é o Olã. Agora Deus só vai ser conseguido. Nós só vamos compreender Deus olhando pela fé. Porque Deus nós não podemos mais ver, mas nós podemos sentir. Nós não podemos mais ver, mas nós podemos sentir. Nós sentimos a sua presença. Ele fala conosco através da sua palavra, através de visão, através de revelação. Deus se manifesta não de forma visível, mas Deus se manifesta de forma invisível, e nós podemos compreender esse Deus, mesmo ele sendo invisível para nós, mesmo não podendo ser alcançado. Isso que é extraordinário, tá? Então o humanismo eles pegaram e agora eles só criam aquilo que eles podiam explicar. E dessa forma deixaram a fé de lado. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergar a partir das lentes da criatura. Então não é mais agora a lente do Criador, não é mais agora a visão que o homem tinha sobre Deus, sobre a sua palavra, a sua revelação através da palavra, não. Agora é sobre os olhos do homem, aquilo, o pensamento humano, aquilo que o homem achava sobre a criação, sobre os planetas, sobre a forma com que o mundo foi criado. Agora o que valia para eles agora é justamente isso, uma explicação humana, não mais uma revelação divina através da sua palavra. Tá? Então surgiu a partir daí o humanismo. Então com o renascentismo surgiu o humanismo. O que é o humanismo? Também é outro movimento que surgiu lá na Europa. Tá? O movimento humanista a ética e a moral dependem do homem. Olha só o perigo. A ética e a moral agora, o humanismo, não depende mais de Deus, não depende mais do que Ele coloca na sua palavra, mas depende do homem. Então, ou seja, as coisas se tornaram relativas, porque o que é certo para mim, de repente não é certo para você. A verdade se tornou relativa, a verdade que é absoluta, que é a palavra, a verdade de Deus, agora foi relativizada. Ou seja, para mim, o que é certo, para você é errado. E para você o que é certo, para mim se torna errado. Por isso que a gente vê hoje o Brasil desse jeito, uns dizendo que é verdade, está aí lutando pela verdade, outros dizendo que é mentira, e é mentira para um, é verdade para outro, é verdade para um, é mentira para outro, e a gente vê esse falar e ligar, porque eles pegaram, então, arrancaram a verdade que é a palavra, que é a verdade absoluta, e colocaram a verdade de homens. Isso que é o grande perigo. E nós deixar de confiar na palavra como verdade absoluta, e passar a confiar em conceitos humanos. Conceito de A, de B, né? Conceito de C, é um bala de gato. E a gente deixa a palavra de lado e passa a confiar mais em conceitos humanos do que em conceitos de Deus. Então o humanismo trabalhou muito nessa questão. Valores como bondade, amor, honestidade, honra foram relativizados. Eram valores absolutos que estavam na Bíblia, inegociáveis, não se negociava. E até a gente via por um tempo atrás, os nossos pais, os nossos avós, eles não negociavam com a verdade. O que era certo para eles era certo. Mesmo sem conhecer a Bíblia, parece que estava imprimido no coração. Talvez o pastor Clay, ou mais os mais velhos aqui, meu pai, honestíssimo, seríssimo. Meu avô, pelo amor de Deus. Então, assim, verdade, era coisa que estava já vinha de avô, papai, pai para filho, já estava lá, eles não abriam mão. Valores não. Hoje,
Pelo amor de Deus. Tudo relativo. Tudo relativo. Honra, caráter, não se fala mais. Porque o mundo se tornou uma coisa tão asquerosa, tão medonha, você não pode mais. Hoje, com um gurizão aí, não consegue discernir quem é o certo e o errado. A sua juventude, o que é honra, o que é caráter, não sabe mais o que é. O que é bom, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira. O que é verdade, o que é mentira? Depende. Para eles depende. Para o mundo depende. Né? Confunde valores que são imprescindíveis, como honra, amizade, honestidade. É tudo relativo, tudo relativo. Mas existe um manual. A Bíblia é essa regra de fé. A Bíblia é essa verdade absoluta. Nós não podemos abrir mão dela. Quando a igreja abrir mão da palavra, aí lascou, meus irmãos. Aí não sobra mais nada. Então o humanismo se tornou esse movimento perigosíssimo, né? Colocando o homem no lugar de Deus e relativizando verdades que são absolutas. O humanismo, então, deu lugar ao iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa no século XVII e XVIII. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o homem e era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era dispensável. Olha só o perigo do iluminismo, que colocou Deus, o homem, como o senhor da sua vida e colocou a religião. Você não precisa mais de igreja, não precisa mais desse negócio de religião, isso é bobagem. Eu imagino Garopaba hoje sem as igrejas protestantes, sem as igrejas evangélicas, sem o catolicismo, sem Cristo. Como seria? Feitiçaria, prostituição, macumbaria e essas religiões orientais que estão invadindo a cidade. Imagina a cidade sem uma igreja que leve a palavra, que pregue a verdade, que ensine o que é certo e o que é errado. Imagina hoje você está trabalhando no nosso Brasil leis que vão destruir a sociedade. É uma cidade sem luz. Cidade sem luz. É uma cidade sem luz, meu irmão. Leis que vão acabar com valores como uma família. Tanto no Congresso, o aborto está para ser legalizado, está na mão de uma ministra. Uma ministra do Supremo Tribunal vai decidir se uma pessoa até 6 meses pode abortar ou não. 6 meses são 6 semanas, 6 semanas, né? 6 semanas. 6 semanas já tem braço, tem perna, tem cabeça. Tá? A Rosa Weber vai decidir. Perguntaram para nós se a gente estava de acordo. Perguntaram para os brasileiros, mais de 90% dos brasileiros são cristãos. Não perguntaram e não vão perguntar. Então, valores estão sendo destruídos, a família está sendo destruída. Assassinato, isso é assassinato em massa. Assassinato em massa. Então, não perguntaram porque valores estão sendo deixados de lado. O valor absoluto que é a palavra deixou de importar para essa sociedade. Nós, como igreja, precisamos alçar nossa voz, precisamos responder à altura. Nós não podemos se acovardar. Nós temos que dizer o que é certo, o que é errado, o que é errado. Nós temos que dizer que nós não concordamos, que nós não estamos de acordo, mesmo que a nossa cabeça volte. Porque se a gente se acovardar, o que vai sobrar? Se a igreja não se levantar, o que vai sobrar? Não sobra nada. A sociedade vai caminhar em nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações. Como vai ficar uma sociedade dessa? Então cabe a nós, irmãos, levantar a nossa voz e dizer que nós não concordamos, nós somos contra e tentar guerrear para que as trevas não invadam a nossa sociedade. Porque ainda a Bíblia vai clara que a luz, nós somos luz do mundo. E onde há luz, há ausência de trevas. Ou está faltando luz, tá? Porque quando falta luz, as trevas predominam. Ou nós temos que se levantar como luz do mundo e sal da terra e dizer que nós não estamos de acordo. Pode falar, um abraço, uma palavra de Deus. Foi praticamente ontem evitado um suicídio de uma moça. Um abraço é a palavra de Deus. Isso mesmo. Um abraço. Evita uma morte eterna. Meu Deus. Um abraço, uma palavra, pessoas que estão totalmente, meus irmãos, sem Deus. O mundo está totalmente sem Deus. As pessoas estão totalmente sem Deus. Então a gente precisa, como homens de Deus e mulheres de Deus, levar uma palavra de esperança. Que existe ainda um futuro melhor. Existe ainda um mundo de paz. Existe salvação. Existe vida eterna. Somente pela palavra de Deus e pelo Evangelho
que nós vamos conseguir convencer essas pessoas e através do Espírito Santo, porque nós levamos a palavra, mas o convencimento vem pelo Espírito Santo. Por isso que a gente tem que estar cheio de poder, cheio de unção, cheio de graça, porque é o Espírito Santo que vai convencer, o Espírito Santo que vai trabalhar. Foi para esse papel que ele veio, convencer as pessoas do pecado e do juízo. Então, uma igreja, nós estamos até na teologia, estamos falando sobre isso, sobre a doutrina do Espírito Santo. E às vezes a gente deixa um pouquinho, esquece um pouquinho, né? Tem um livro bem interessante, O Deus Esquecido, de Francis Schaeffer. É um Deus que a gente deixa de lado. E é Ele que é responsável por tudo aquilo que acontece na igreja, os milagres, o batismo do Espírito Santo, as curas, a revelação, o mover de Deus, é tudo através dele. E a gente fala de José, fala de Maria, fala da Águia, de Noé, a gente fala de tudo, e esquece fala do Espírito Santo. E é Ele que está trabalhando no nosso meio. É Ele que está movendo a igreja, Ele que está preparando a igreja para o encontro com o noivo. É o Eliezer que foi lá buscar a noiva, preparou a noiva e levou para o noivo. Então o Espírito Santo, a gente esquece muito dele, e só que é através dele que as coisas acontecem. Que Deus salva as pessoas, que Deus convence as pessoas. Nós temos que ter a semente, né? Saiu o semeador semear, foi semeando a semente, uma parte caiu sobre a pedra, outra caiu sobre os espinhos, outra caiu na beira do caminho e outra caiu em terra boa. Mas o crescimento quem dá é Ele. O convencimento é o Espírito. Nós não podemos deixar ele de lado, tá, meus irmãos? A importância de nós pregar a palavra assim, mas uma palavra poderosa, uma palavra ungida, uma palavra que o Espírito Santo esteja nos usando, tá? Na nossa boca. Não uma palavra vazia, uma palavra tirada da própria sorte, mas uma palavra que tenha direção no coração do pecador. Quando a palavra é ungida, ela é direcionada. Por isso muitas vezes os evangelistas que têm esse dom, o Filipe, quando pregava, os dois se convertiam. É uma palavra poderosa, direcionada pelo Espírito Santo. Era sensível à voz de Deus. Então vamos lá, então aqui fala só um pouquinho sobre a autolatria. A autolatria, já falei, né, que é a autoimagem. Que traz o sentido de grandeza e potência, necessidade de atenção e admiração, espera receber um tratamento especial e privilegiado, são características do camarada que se auto-idólatra, inveja as outras pessoas ou aceita que as outras pessoas o invejem, atitudes arrogantes, desvalorização do outro, preocupação constante com a beleza e o poder. Tá? O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta. Olha só, o homem caído, Paulo vai retratar da seguinte forma: uma camarada que é egoísta, amante de si mesmo, avarento, que é amante do dinheiro, e odiosa, sem amor para com o próximo. São características do mundo sem Deus, tá? Características do mundo que caminha para a perdição, o mundo que está sendo entregue à sua própria vaidade, consciência. Olha só que ele vai ter, o cara é egoísta, e a gente vai ver uma sociedade totalmente egoísta, meu irmão. Uma sociedade que não pensa em mais ninguém, pessoas que não pensam em mais ninguém, pessoas que estão ali só trabalhando para si próprio, só pensam em si, os outros que se ralam, tá? O camarada que é avarento, amante de dinheiro, outra característica da sociedade, pessoas que só pensam em grana, só pensam em trabalhar e adquirir, que só querem saber de grana, não querem mais saber de ninguém, nem principalmente de Deus, rejeitam Deus e automaticamente rejeitam o próximo. Porque você rejeitando o próximo também rejeita Deus, e é um conjunto, porque só pensa em si, não pensa em mais ninguém. Tem dinheiro, mas não ajuda ninguém. Tem dinheiro, mas não abençoa ninguém. Tem dinheiro, mas não abençoa a igreja. Tem dinheiro, mas só quer saber de si, só enriquecimento. Aí o camarada que é o odioso, que o Paulo vai falar aqui, sem amor para com o próximo, né? E é o ditado que diz, farinha pouca, meu peão primeiro. Não pensa em ninguém, só pensa nos outros. E a igreja tem que trabalhar justamente ao contrário. Como que a igreja trabalha? Olha, no partir do pão. Como que a igreja trabalha? Na comunhão. Se não tem comunhão, não tem partir do pão. Como que a igreja trabalha? Junta, unida. Um pensando na necessidade do outro. A triste pergunta, eu vou falar, é assim? Nós estamos vivendo esse padrão? Ou já estamos no outro padrão, cada um vestido por todos? Se estamos caminhando para o contrário, nós temos que ir voltar atrás. Temos que ser sensível à voz do Espírito. Eu preciso olhar para as pessoas com um olhar de amor e de misericórdia, porque foi assim que nosso Deus nos olhou, com amor, olhar de amor e de misericórdia. É preciso que Jesus não tivesse descido do céu,
Se Deus tivesse julgado, se Deus tivesse nos sentenciado, então se Jesus tivesse descido do céu não para nos amar e nos resgatar, mas para nos sentenciar, com 12 legiões de anjos, quem sabe, mata todo mundo, foi sobre todo mundo. Mas não foi para esse olhar que Deus veio. Ele veio para nos servir, para nos resgatar e para nos servir. Lavar, ao ponto de lavar os pés dos Judas, lavar os pés dos apóstolos, que eram os pecadores, ao ponto de dar vida numa cruz por nós. Foi dessa forma que ele veio, para que a gente pudesse olhar para ele e dar o exemplo. E o exemplo é esse. Pode falar. É isso aí que o irmão Aldo falou. E muitas das vezes, irmão, pessoas que estão entre nós estão focadas em outra coisa, ela já não acredita que isso pode mudar a vida de alguém. Passou uma situação ali na congregação, um rapaz dependente de droga, foi na igreja, está indo. E um dia uma pessoa de lá chegou e disse assim: Varel, está aí, mas eu não acredito mais que Deus possa mudar. Por dia volta para a droga. Essas coisas eu sou muito assim, e eu dei bem, irmão. Então tu está fazendo o que aqui na igreja? Como é que tu está dentro da igreja, se diz ser cristão, se diz viver o evangelho, tu não acredita que a palavra pode mudar alguém? Aí, não, irmão, porque já foi. Não, meu querido. Deus opera como Ele quer, não é como você quer. Ele ficou pela lei, calou. Acredite mais em Deus. Saia do costume. Você está pegado ao costume, esquecendo do que Deus pode fazer. E hoje não só uma pessoa, mas várias pessoas vivem no nosso meio desse jeito. Sem fé, perderam a fé. Perderam a capacidade de olhar para a palavra e ver que ela é poderosa para libertar seus filhos. E a finalidade dessa, de Jesus, na verdade, com essa sua palavra, é a mudança da pessoa, é caminhar para o céu. Não é só curar o corpo físico. É isso que as pessoas estão perdendo a capacidade de enxergar o Evangelho poderoso, capaz de mudar e transformar a vida. E outra coisa, às vezes não é imediato, porque o milagre às vezes é instantâneo, é na hora, é imediato. Só que às vezes é progressivo também. Deus trabalha. O senhor pode falar. Eu recebi um rapaz uma vez na igreja. O rapaz tinha 19 anos, todo tatuado, o corpo inteiro tatuado. Um brinco na orelha, mas comprido mesmo, compridão, não era só a orelha não, era comprido mesmo, sabe? Piercing pelo nariz, na língua, na orelha era toda tapada, todo tatuado, entra de bermuda, só vinha de bermuda para a igreja, e camiseta, entendeu? Os irmãos também não, aqui não pode entrar, isso não, ao contrário, não vai entrar. Ele ficou no meio da mocidade, 8 meses daquela maneira, e ninguém dizia nada, ele não fala nada. Quem convence o homem não é o homem, é o Espírito Santo, deixa ele aí. Hoje ele é um baita de um cantor, pregador da palavra, casado, tem filhos, é uma benção. Agora vai a igreja não aceitar. O Rogério disse que essa atitude que foi conduzida pelos nossos dois irmãos aqui chama-se incredulidade. Né? Sim, é verdade. Perderam totalmente a fé no poder do Evangelho. Se tornou só um religioso dentro da igreja, mas sim. Ali só por nada, meus irmãos. Perdeu a fé, não sente mais Deus. A palavra mesmo se comprova. Não sente mais Deus, não é mais sensível a que o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando assim, nessas vidas que a gente não dá mais valor. A gente recebe bem muitas vezes pessoas que são importantes na cidade, mas vem um camarada desse aí todo ruim, todo estragado, cheio de tatuagem. A gente não, é nessas pessoas que Deus está trabalhando para gente. Deus quer libertar elas. O Evangelho é libertador, o Evangelho é poderoso para libertar, independente da situação da pessoa. Se liberta o bonzinho, que é o bonzinho entre aspas, né? Para nós é bom, mas liberta também um caco, liberta um drogado, liberta um assassino, liberta um estuprador. Glória a Deus. O Evangelho é poderoso para isso. Amém. Nós não podemos, não vou pregar para ele ali porque ele tem mais chance de aceitar, porque ele é um camarada mais inteligente, a mente dele. Não, é uma ignorância tamanha. O Evangelho é tanto para o leigo como para o doutor, é tanto para aquele que não tem a mínima capacidade de entender nada, mas o Espírito Santo trabalha no coração dela e convence ela. Como aquele que são, porque tem hoje doutores, mestrado, doutorado, não consegue compreender a palavra, tem ela como apenas um livro qualquer, porque o Espírito Santo não trabalha no coração.
Não abrir o coração para que Deus pudesse trabalhar. Tá? Então trabalha na mente do doutor, mas também trabalha na mente do analfabeto. E nós temos uma prosa com o Joãozinho Cardoso, acho que ele sabia ler quando seguiu Jesus. Hoje não é a Bíblia. Nós temos uma prosa também, uma irmã ali que não sabia ler, seguiu Jesus e aprendeu a ler pela Bíblia. Então Deus, nosso Deus é poderoso. E aí, você pegar Deus e botar Deus do lado, no canto da parede, deixar ele lá engavetado, meu irmão, é se esquecer que nós servimos um Deus poderoso chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo ele precisa ser adorado também, reverenciado. Nós precisamos confiar no poder dele. Porque sem ele, não adianta a gente falar de Jesus, tá? Porque a palavra não vai ter eficácia. Correndo aqui para nós terminar, então o que nós devemos fazer? Qual a nossa atitude então, para que a sociedade seja mudada e transformada? Precisamos proclamar a verdade, tá? Somente com a proclamação da verdade, nós vamos conseguir convencer a sociedade que existe um Deus criador do céu e da terra, que esse Deus deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, que através dele nós vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, que através dele nós vamos ter um futuro próspero e glorioso no céu. Somente dessa forma. As pessoas estão se suicidando porque não tem mais esperança, não tem mais um porquê de viver. Por que eu vou viver? Perdeu o sentido da minha vida. E quando as pessoas metem a corda no pescoço, o saquinho no costão, é porque não tem mais sentido viver para elas. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, passa a servir Ele, a gente serve com alegria, tem o prazer de viver. Porque nós sabemos que o nosso futuro vai ser um futuro glorioso. Embora passamos por situações difíceis aqui, o nosso futuro é um futuro de glória, meus irmãos. Na presença de isso é o que nos motiva a servir a Jesus, que nos impulsiona, que é como se fosse a força motriz da nossa vida, que não deixa nós parar, não deixa nós ficar jogados, cabisbaixo. Não, vamos continuar seguindo Jesus, independente das situações que vamos estar, mas nós estamos lá firme, marchando, porque daqui a pouco nós vamos nos encontrar com o nosso Criador e com o nosso Salvador. Isso agora, uma sociedade que não tem Deus, é uma sociedade que tanto faz como tanto fez. Meter a corda no pescoço, como matar alguém, como entrar com uma machadinha numa creche e tirar a vida e todas as crianças, para eles é a mesma coisa. Perdeu o sentido. A vida deixou de ser algo melhor, algo bom para se viver. Por quê? Porque passaram a adorar mais a criatura do que o Criador, né? Passaram a deixar de crer nesse Deus poderoso. Então nós precisamos proclamar a verdade. Precisamos dizer que nosso Deus é o Criador, que Jesus é o nosso Salvador. Nele nós temos equilíbrio, né? Uma sociedade equilibrada é uma sociedade que serve a Jesus, é uma sociedade que crê em Deus. Lembra daquele missionário que veio aqui lá do Haiti? O Haiti faz fronteira com aquela outra cidade que me ajudei, República Dominicana. O Haiti serve a deuses estranhos, o voodoo é o deus deles, né? Você vira aqui o testemunho, não tem mais nem madeira. Não tem nada, não tem semente para plantar, não tem nada, e as árvores cortaram tudo para fazer carvão. Enquanto na República Dominicana é um país do primeiro mundo, olha só a diferença: um país que serve a Deus e um país que não serve a Deus. Um país que acredita que Deus está no controle de todas as coisas e outro que não acredita em nada. A miséria toma conta, meus irmãos. Então o nosso Brasil, do jeito que está indo, se a igreja não se levantar, é um Brasil que vai caminhar para a miséria. Se a igreja não se levantar e colocar o evangelho de verdade, é uma igreja que tende o país que tende a ficar como a gente está vendo na Venezuela e outros países por aí. A miséria tomando conta, o povo migrando, fugindo da miséria, porque não tem mais nem o que comer. A pessoa, você tem que abandonar a sua casa porque não tem comida no país para alimentar os seus filhos. Que coisa triste. Miséria, isso não é só miséria física, é miséria espiritual principalmente. Onde impera esse tipo de miséria, os demônios tomam conta, poderes e domínios tomam conta de tudo e deixam de glorificar Deus, e Deus entrega. Vocês querem assim? Então vai. Se entrega às próprias paixões e a nação paga um preço terrível. Nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa casa, com a nossa família e com a nossa igreja. Nós precisamos de fato buscar Deus de todo o nosso coração, buscar poder, porque sem poder nós não vamos conseguir, meus irmãos. Só com a força do braço não tem como, só com a nossa vontade não tem como. Precisamos buscar isso em Deus: força, vontade, mas poder do alto. Poder para realmente orar para as pessoas, elas se libertem, pregar o Evangelho, elas entenderem o Evangelho, compreender o Evangelho e se entregar para o Senhor. E precisamos também obedecer princípios da palavra de Deus. Olha só, recebemos do Senhor Jesus uma responsabilidade para produzir uma cultura debaixo do senhorio de Cristo.
Precisamos obedecer princípios da palavra de Deus. Devemos influenciar e não ser influenciado. Isso aqui é muito sério. Porque muitas vezes o mundo está entrando dentro da igreja e está nos influenciando. Está nos influenciando. Isso é muito triste. E nós temos que influenciar eles. Paulo vai dizer: não vos conformeis. Vocês não podem ser colocados dentro de uma forma. Com este mundo, o mundo tem uma forma específica e as pessoas são colocadas dentro deles e são moldadas conforme a sua vontade. É que você pegar uma forma de pão redonda, fazer o pão vai ficar redondo. Se pegar quadrado, botar a massa vai ficar quadrada. O mundo tem essa forma. E as pessoas entram dentro dessa forma e são moldadas conforme o mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos nos conformar, entrar dessa forma e achar que está tudo normal, que está tudo certo, que está tudo bom. Não, nós temos que reagir. Não se conforme, você reage. Faz alguma coisa, toma alguma atitude, te levanta. E o que ele vai dizer? Não vos conformemos, mas enchei-vos do Espírito. Então existe um remédio. Nós precisamos buscar em Deus essa força, esse poder, essa unção, essa graça, para que a gente não possa ser colocado dentro dessa forma e achar que está tudo normal. A gente vai crescendo para um lado e vai se moldando conforme aquilo que o mundo quer para a gente. Mas não é dessa forma. Nós temos que influenciar o mundo. Se o mundo entrar aqui dentro e nos influenciar, aí lascou tudo de vez, acabou com tudo. Nós precisamos nos erguer como igreja do Senhor, como sal e como sol. Aleluia. Sol para dar luz e espantar as trevas, e sal para dar o tempero, dar o equilíbrio. As pessoas precisam de equilíbrio, estão desequilibradas. Elas não sabem mais para onde vão, não sabem mais para onde vêm, não sabem mais o que é certo, não sabem mais o que é errado. Perderam o equilíbrio, perderam a noção, perderam o rumo, perderam o norte, perderam o caminho da verdade. Não sabem mais o que é certo, não sabem o que é certo. Mas existe um manual que é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender. Existe uma verdade absoluta. Existe um caminho a seguir. Existe uma esperança. Existe um meio de preencher o nosso coração vazio sem Deus e nos dar paz. Aleluia. Nós precisamos dizer isso. Elas precisam só ouvir isso. Se elas ouvirem essas palavras, o Espírito Santo trabalha no coração delas e elas são convencidas e são transformadas. Amém? Graças a Deus. Então, para terminar, eu vou concluir então, já passar para o nosso pastor, com essas palavras aqui. Tal como os gentios no dia de Paulo, nós vivemos em meio a uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Onde os seres humanos são amantes de si mesmos, idólatras, que adoram mais a criatura do que o Criador, como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-16. Precisamos proclamar a verdade, obedecendo os mandamentos divinos, e sermos vigilantes para não sermos influenciados por essa sociedade. É uma sociedade perigosíssima, perversa, terrível, onde Satanás age de uma forma poderosa, influenciando as pessoas e arrastando por esse caminho. Mas nós precisamos proclamar a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Deus abençoe nosso pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria de tê-los nesta manhã, por esta oportunidade de aprendermos mais da sua palavra. E eu só quero encerrar corroborando com toda esta palavra maravilhosa que a gente está aprendendo dia a dia. Vocês fazem uma análise comigo, tanto daqueles irmãos que são da velha guarda quanto os da nova guarda, não sei se se pode dizer assim. Nós, durante um período muito grande da igreja, principalmente da nossa denominação, nós achamos e lutamos para dizer que o mundo estava entrando na igreja através dos usos e costumes. E nesta batalha que nós travamos com esse assunto de usos e costumes, o diabo riu da nossa cara e entrou com aquilo que de fato é um pecado. A gente ficou guerreando o tempo todo, e ainda se guerreia, né? Ainda se guerreia com referência à questão de que o mundo está entrando, e alguns ainda estão nessa narrativa, através das diferenças de usos e costumes que são regionais. São regionais, são de cada tipo de denominação, são
aleatórios a uma região ou a uma nação, enquanto que a verdadeira batalha da igreja deveria ser a batalha daquilo que nós estamos vendo agora. Os valores reais que Satanás desfigurou, que é o pecado de fato, que é o adultério desenfreado, que é a fornicação desenfreada, o aborto desenfreado. Aqui em Garopaba, não precisa ir longe, aqui em Garopaba, há pessoas da nossa igreja, o pessoal antigo, que sabe disso, que estão no nosso meio, que ainda pregam contra corte de cabelo e algumas coisas, que ajudaram filhas a fazer aborto. Vocês sabem, alguns de vocês sabem disso. Ou não é verdade? Uma inversão de valor, né? E que ainda permanece em nosso meio como o santo dos santos. E essas pessoas são mais ou menos o que o irmão comentou ali, que aconteceu com ele. Isso. Que as pessoas se convertam mais no molde deles. Eles criaram um molde na cabeça deles. Isso gerou incredulidade. Então, para eles, a pessoa que aceita Jesus, ela já tem que vir dentro de um padrão, totalmente longe daquilo que o pastor Rogério falou aqui. Totalmente fora disso. E, na verdade, não é que eu quero dizer para vocês que nós temos que abrir mão de todos os nossos costumes, nossos valores assembleianos. Não é isso. Mas eu estou querendo me referir à questão de que nós criamos uma defesa, nos armamos para defender os nossos usos e costumes, e o pecado brincou e entra com uma facilidade. E hoje nós não temos uma narrativa. Vou dar um exemplo claro. Nós pregamos contra a televisão quantos anos? E ao invés de nós ensinarmos os nossos filhos, ou nos ensinarmos a saber controlar a televisão. Aí nós não podíamos nem citar o nome de televisão. Hoje, todos os crentes, praticamente todos, têm uma televisão. E já não está sendo mais nem usada, porque agora já ficou. Agora a televisão. Aí o celular veio com muito mais força, o computador veio com muito mais força, e nós ficamos naquela narrativa. E agora se perdeu a narrativa, porque ninguém consegue mais pregar contra isso, porque se pregar contra isso, o cara é arcaico. O cara é arcaico. E nós, e aí? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ao invés de nós estarmos nos púlpitos dizendo, irmãos, na época forte da televisão, a televisão é uma realidade, é um eletrodoméstico, né, dentro de casa. Só que é o seguinte, a Bíblia diz isso. E nós não temos, nós vamos nos cuidar para saber trocar de canal, para não ver o que faz mal. Vamos trabalhar lá com os nossos filhos, tal programa errado, tal isso. Não, qual é a nossa narrativa de púlpito? Quem tem televisão vai para o inferno, porque a televisão é o caixão do diabo. Hoje o diabo não entra mais na televisão, porque ele tem que ser um diabo bem fino, né? Porque ela é fitness. Mas naquela época do caixão. Então, quantas vezes a gente viu isso? E isso tornou a nossa doutrina. A nossa doutrina era só nisso. Isso, irmãos, a Assembleia de Deus do Brasil estava de posse, estava comprando a Bandeirantes, nos anos 80, comprou, estava tudo certo, pela CPAD, comprando a rede Bandeirantes do Brasil. O pastor de Mato Grosso, lá de Cuiabá, aquele que tem um grande templo lá que cabe 20 e poucas mil pessoas, se levantou na convenção, o pastor agora já morreu, e disse: se comprarem televisão, uma rede de televisão, eu
tiro a igreja da conversão e eu vou abrir outro ministério. Ele fez uma obrigação, porque é pecado, pecado, pecado. Ele mais uns 4 líderes de grande nação proibiram. Aí o Gira aparece na televisão. O Gira aparece na televisão. Para vocês verem o quanto nós perdemos. Hoje a Band deveria ser nossa. Hoje a quantidade de pessoas que deixaram de se converter por causa Meu Deus. Então, pela nossa narrativa, então o que eu quero fazer aqui, nós estamos num grupo bom nesta manhã, lideranças tem aqui, para nós não trabalharmos mais com essas narrativas e trabalharmos com a ideia do mal que faz realmente o pecado. O pecado realmente faz mal. Faz mal não, ele mata e joga no inferno. Agora, essas narrativas que nós criamos e que eu queria, irmãos. Vocês imaginam quando eu entendi que eu disciplinei gente por ter televisão. Eu disciplinei gente aqui na Araçatuba por ter televisão. Era um sistema. Eu apanhei porque eu vi televisão na casa da Eu também apanhei. A mãe saía com um pedaço de... A mãe tinha uma vara que eu acho que era a cola do Satanás. Ela me dava no lombo de me quebrar tudo. Porque estava vendo desenho do Pepe Legal. Na casa do vizinho, escondido, a vizinha escondido debaixo de uma mesa, eu e o meu irmão, vendo o Pepe Legal. A mãe vinha por baixo e aqui, ó, nas nossas costas, com aquela vara que lanhava, porque era pecado. Aí passam os tempos, eu olho meu pai um dia escondido vendo o jogo do Flamengo na televisão de 5 polegadas. Aí, pai! Ei, rapaz, sempre gostei, mas a igreja, né? Já. Compra uma televisão para não estragar os olhos. E quantas pessoas se afastaram da igreja, se afastaram do evangelho por causa dessas coisas? Sim. Para encerrar, e como eu estava na relojoaria Jorel, em Bituba, vocês conhecem a relojoaria Jorel do irmão João? Ainda na outra época do João, há 20 e poucos anos atrás. Estava lá, o João era tesoureiro da igreja sede de Bituba, eu era contador da igreja. Nós estávamos conversando num cantinho da relojoaria dele. Hoje ele tem ótica e tudo, mas antes era só uma relojoaria, ali do lado da Dona Kida. E nós conversando num cantinho assim, aí chegou um senhor muito bem alinhado e comprando um relógio e tal. E aí ele olhou para nós dois e disse assim: vocês são crentes? Aí nós dissemos: sim, graças a Deus. Vocês são obreiros? Ele disse: somos. Eu sou um obreiro integrado, eu era presbítero, não é? E ele era o nosso tesoureiro da igreja. O João dirigia ali a igreja do Monte Sião, o pai dele. E ele começou a conversar com a gente. Ele disse assim: eu sou um advogado. Hoje eu tenho uma casa aqui em Bituba, mas eu sou advogado e tenho um escritório de advocacia, que agora a maioria dos meus filhos que estão tocando em Itajaí. Eu passo na frente desta igreja, olho, a lágrima corre, mas eu não consigo mais entrar. E os dias estão passando, eu já estou com 70 e poucos anos de idade, e eu estou com medo de ir para o inferno, porque eu não consigo perdoar o pastor que já morreu. Meu coração não perdoa mais. E eu amava aquele homem, eu era coordenador de jovens de Itajaí. E eu me formei em Direito naquela época, minha família foi sempre uma família bem abastada. Eu era o líder de jovens, o coordenador de jovens de Itajaí, eu era líder da área de missão, já o presbítero da igreja, me formei em Direito, abri meu escritório, mas eu precisava estar por dentro das notícias. Eu precisava ter uma televisão, então eu não quis botar em casa para não gerar problema com a igreja, eu botei no escritório. Dentro da minha sala, pastor Satiro Loureiro entrou lá dentro e viu que as televisões estavam lá e me chamou no gabinete dele e disse: tira aquela televisão. Eu disse para ele: pastor, eu não posso, eu preciso estar me atualizando. E uma das formas ainda hoje é só a televisão.
disse: se tu não tirar, eu vou te tirar todos os cargos que tu tem na igreja. Eu disse: pastor, eu não posso, já não voltei em casa para não gerar problema para a igreja nem para o senhor. Ele disse: mas é a nossa regra, é a nossa maneira, e tu vai me tirar. Ele disse: então, pode me tirar dos cargos, porque eu não posso, é a minha profissão. Ele disse que deu uma tristeza tão grande, não conseguiu ir mais para os cultos, não conseguiu. Hoje nós temos uma igreja por cada esquina, naquela época não tinha. Naquela época era Assembleia, era Católica, Assembleia de Deus, alguns lugares a presbiteriana, mas muito pouco, ou a luterana, e estava aparecendo a Deus e Amor, que era mais radical do que a Assembleia de Deus 3 vezes. Aí ele foi para o mundo e não conseguiu mais. Seguindo, o pastor Satino foi ser pastor de Joinville, e a primeira coisa que o pastor Satino fez em Joinville foi liberar a televisão. Porque viu o mal que fez, mas não conseguiu mais reparar aquela alma. Queridos, Deus está querendo libertar Garopaba. Foram tantas coisas. Eu estou vendo as irmãs querendo uma libertação, pessoas querendo ser libertas de tanta prisão que implantaram nas nossas cabeças. A liberdade em Cristo, irmãos, é a melhor coisa que existe. Viver para não agradar as pessoas, viver para agradar o nosso Deus. Não faço isso, não faço aquilo porque amo ao Senhor e entendo que estou fora da palavra. Então vivo a palavra, mas não vivo pelo que os outros criam para mim. Isso é a verdadeira doutrina, esse é o verdadeiro ensino. Aleluia. Amar a Deus acima de todas as coisas, respeitá-lo, mas tem coisas que não é tão fácil. A cultura mata pessoas. E aquilo que mata pessoas não é lá. Então, meus irmãos, essa narrativa que nós criamos ao longo dos anos, de fazer com que nós trocássemos o que era doutrina, Bíblia, a verdade, por essas coisas, porque alguns obreiros, vocês podem ver a narrativa de alguns deles, pode ver quando eles vão pregar, alguns deles, não é todos, já estão bem libertos, mas o mundo está entrando na igreja. Quando eles citam isso, o que eles querem dizer? O mundo está entrando na igreja. Os justos tudo. Mas o que o mundo está entrando na igreja é homossexualidade. E aí ninguém olha para isso. É o adultério, é a fornicação. É mentira, a mentira é um pecado gravíssimo. A murmuração, a calúnia, a falta de amor é um grande pecado. Então a falta de compaixão é um grande pecado. Fique de pé, senão eu vou fazer o foco de mim. Pode fazer. Aquilo que eu prego, aquilo que eu digo que os obreiros vão fazer, eu não estou fazendo. Mas só corroborando com isso. Isso é necessário. Se eu atingir um de vocês, ou o Aldo atingir um de vocês nesta manhã, já está no lucro. Aleluia. Glória a Deus. Querido Jesus, eu peço a tua bênção aos teus filhos. Nos despede em paz agora, guardados pelo teu sangue, pela tua palavra, pelo teu grande amor, Senhor, que influencia a nossa alma, que influencia os nossos corações. Nos ajude e nos guarda, Senhor, pela tua boa mão estendida sobre nós, abençoando, guardando, renovando a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Vai na bênção do Senhor, tenha um bom domingo, uma boa maionese, porque esse domingo sem maionese não é domingo.